grande felicidade de conversar hoje com o Dr. Irineu Pantoja, de quem nós somos fãs há muito tempo, que desenvolve um trabalho muito profícuo, tanto na medicina como nas relações pessoais. O Dr. Irineu é especializado em anti-envelhecimento. É possível realmente retardar o envelhecimento? É possível. A ciência comprova que isso é possível e real. Os cientistas descobriram que depois de 25, 30 anos, a gente vai perdendo a produção de hormônios, e é isso que nos acelera o envelhecimento e nos gera as chamadas doenças do envelhecimento. Hipertensão, diabetes, câncer, osteopenia, osteoporose, artrose, Alzheimer, catarata, glaucoma, ganho de peso, tudo isso nós sabemos hoje, a principal causa é deficiência de hormônios. Então, na verdade, toda a questão está baseada em balancear esses hormônios? O que os cientistas então descobriram isso, então o que eles fizeram? Imediatamente produziram uma nova linhagem de hormônios, chamadas hormônios bioidênticos. E isso deu um salto nessa questão, na questão da reposição hormonal, que ainda as pessoas têm muito medo, inclusive os próprios médicos, têm medo de repor hormônio. Por quê? Exatamente por isso, porque os hormônios, a história dos hormônios, nós começamos a usar hormônios de animais. Depois nós viemos para os hormônios sintéticos, não bioidênticos, e hoje nós temos os hormônios bioidênticos. Que na verdade não causam rejeição, é isso? Seria mais ou menos a grosso modo? São hormônios que, pelo fato de terem a mesma fórmula química do hormônio biológico, eles não nos geram os desconfortos que geram os hormônios que não têm a mesma fórmula química, chamada hormônios sintéticos não bioidênticos. Ou seja, tem muito efeito colaterais, inclusive por lado de câncer. É por isso que as pessoas os médicos têm medo de usar hormônio, e as pessoas idem, Se os médicos não têm medo de usar, imagina as pessoas. Então, na verdade, esta é uma nova tendência na medicina. Eu diria que essa é a ordem do dia. É a ordem do mundo contemporâneo, científico, é a medicina anti-envelhecimento, é a medicina preventiva. No mundo, a medicina curativa, eu diria que ainda é 95%, e a medicina preventiva é 5%. Daqui a 20, 30 anos vai ser o inverso. A medicina preventiva vai ser 95%, a medicina curativa vai ser 5%. Existe uma idade para ter início, por exemplo, alguém que já passou dos 70, dos 80, é possível ainda reajustar? É possível, Claro que essas pessoas já têm muitas lesões que são irreversíveis, mas ainda tem lesões que a gente pode recuperar. O anti-age, o anti-envelhecimento, quanto mais cedo usar, melhor. Hoje a cultura no nosso meio médico, científico, é o anti-age pré-natal. Ou seja, você trata os pais para terem melhor saúde, melhor balanço hormonal e melhor homeostase, equilíbrio orgânico, porque sendo assim, as suas células germinativas, espermatozoide e óvulo, vão estar muito melhor preparados para, quando se unirem, gerar indivíduos muito mais saudáveis, muito menos doentes. Tem comprovação científica, inclusive, isso. Isso é bastante interessante. E aí, a partir do momento que esse neném nasce, ele começa já num programa anti-aging, é o ideal? É o ideal. Os pais serem tratados e os filhos seguirem o mesmo caminho. Eu comecei atendendo, Alberto, pessoas de 50, 60, 70 anos. Essas pessoas começaram a trazer os filhos e hoje os filhos estão trazendo os netos. Interessante. Estão indo os netos. Eu tenho crianças aqui já de 5 anos que vêm fazer anti-envelhecimento. Agora, com isso a expectativa de vida aumenta? Com certeza. A tendência do mundo, que a gente já vive um fenômeno chamado retangularização da população, ou seja, a sociedade em geral é um quadrado. A quantidade que nasce de pessoas vai morrendo pessoas. E o que está acontecendo? A Europa já vive isso, os Estados Unidos já vivem isso, os países desenvolvidos já vivem isso, que é a retangularização da população, está diminuindo a natalidade, está aumentando o tempo de vida das pessoas. Quem vai pagar nossas aposentadorias, públicas ou privadas? Porque a situação vai ser inversa. Inclusive, recente, a semana passada, passou no Jornal Nacional, se não me engano, e falando exatamente sobre isso, em que o Brasil teve um déficit da Previdência no passado de 92 bilhões de reais. Exato. Esse déficit vai aumentar a cada ano. A partir do momento... E a medicina de envelhecimento, ela exatamente vai fazer isso.
ela vai fazer com que as pessoas, por terem mais saúde, vão poder trabalhar um pouco mais na idade, mas não na quantidade, né, de tempo trabalhado. Depois dos 65, 60, 65 anos, 70 anos, você vai trabalhar uma carga horária menor, mas ainda vai ter saúde para trabalhar. E vai ter o prazer de trabalhar. E o prazer de ser útil à sociedade. Porque também, é muito né? enfador, Mesmo, né? claro, porque é muito enfador de colocar o pijama e ficar aposentado. Né? Com certeza. É isso que vai acontecer. Essa medicina também veio para atingir essa deficiência que o mundo tinha. Agora, como toda novidade, quebrar paradigma ou eventualmente sair da zona de conforto não é fácil. Como fazer com que os outros colegas médicos, como fazer com que os outros leigos, como eu, pacientes, possam entender e usufruir de uma qualidade de vida melhor proporcionada pelo anti-aging ou anti-envelhecimento. Procurar conhecer através da mídia, através do conhecimento de uma forma geral, né? E da própria internet, que você tem acesso hoje, é mais fácil, de você procurar assuntos. Inclusive no nosso site tem, né, alguns links, o indivíduo pode, por exemplo, eu sou membro da A4M, da Academia Americana Anti-Aging, e lá, por exemplo, tem mais de 3.000 trabalhos médicos na biblioteca, tem o link lá, A4M, né, a A4M, tem o link, biblioteca, que você entra lá, eu quero dar uma olhada sobre Alzheimer, tem trabalho científico das melhores universidades do mundo. Sim. Uma dúvida específica em relação ao Alzheimer, se a pessoa já entrou no processo, tem como parar esse processo ou não? Alberto, o anti-aging, tem estudos comprovando isso, ele previne o Alzheimer em 98%. Tá? Porque o Alzheimer, além de tudo, é deficiência de hormônios. Né? Mas se ele já começou no processo, aí fica mais complicado. Mas a gente pode parar aquele processo. Por exemplo, osteopenia e osteoporose. Certo. Osteopenia é diminuição da massa óssea. Perfeito. Osteoporose é diminuição acentuada. Sim. Né? Quando chega na osteoporose, nós não temos mais como reverter isso. Mas pelo menos para o processo também. Isso é interessante. Na osteopenia a gente consegue reverter. E na osteoporose a gente volta a aumentar a massa óssea, porque quando nós temos 25 anos, 50% da massa óssea são sais minerais e 50% são proteínas. Os hormônios, a função deles é produzir e reparar proteínas. Sim. E como a gente vai perdendo a produção deles, a gente vai perdendo a produção de proteínas. Consecutivamente, a gente vai perdendo a produção de células. E de tecido de uma maneira geral. E é por isso que essas deficiências, como osteopenia, osteoporose, o Alzheimer, inclusive. Exatamente. Agora, terminando e agradecendo a sua entrevista, essa é uma primeira de uma série, que o assunto é apaixonante. É apaixonante, palpitante, exatamente como você falou. Além da reposição de hormônios, existe uma necessidade multidisciplinar de tratamento também? Sim. A pesquisa científica mostrou para a gente, né, o que nós devemos fazer para ter uma vida mais saudável, menos doente. E, consecutivamente, ter uma qualidade de vida melhor. Né? Envelhecer com qualidade. Exato. Né? Que todo mundo quer. São 5 pontos básicos. Né? Alimentação. Nós usamos a dieta de zona hormonal e a dieta de índice glicêmico. Né? A dieta de zona foi um cientista americano que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 82. Nós está fazendo 30 anos que ele ganhou esse prêmio. Puxa, com essa dieta? 3 décadas. Né? Nós temos também a questão da modulação hormonal bioidêntica, né? Nós comentamos isso. O terceiro ponto é atividade física regular e moderada. Né? O quarto ponto é melhorar a relação com o estresse. Né? Estudos nos mostram com clareza que o estresse tira da gente 30 anos de vida, em média. Se você podia viver 100, você vai ser 70. 30 anos se você é podia viver muita 90, coisa. vai ver 60. E assim sucessivamente. E o quinto ponto, que é a questão das vitaminas e sais minerais. Tem estudos nos 5 continentes da Terra mostrando que os nossos alimentos têm baixa nutritividade. Então, todos nós no planeta Terra precisamos usar suplemento de vitaminas e sais minerais. É até uma ignorância as pessoas que acham que isso é problema, aqui ou ali. Nós nunca vamos prescrever, lógico, vitaminas e sais minerais para o dia inteiro, porque o indivíduo come no dia. Tem um balanceamento de quantidade. No mínimo tem 3 refeições. Claro. Então a gente dá pelo menos 1/3 de reposição dessas vitaminas e sais minerais. E nós temos testes hoje extremamente acurados, que nós podemos inclusive quantificar essa quantidade
da necessidade específica de cada indivíduo para vitaminas e sais minerais. Por isso é importante... Chama VEGA-teste. VEGA-teste. Por isso que é muito importante que o paciente se consulte com um profissional especializado, porque não pode nem exagerar na dose e nem diminuir. Tem a dosagem correta. Perfeito, doutor Irineu? Exatamente, tem a dosagem correta. E em tudo na vida, né, a diferença entre um tóxico e uma droga é dose. Perfeito. Doutor Irineu, muito obrigado pelo esse começo, esse palpitante assunto. Depois nós vamos falar mais sobre a dieta, sobre os assuntos que o senhor abordou agora há pouco. Muito obrigado e muito sucesso. Obrigado a você.